prazer te receber aqui no ExpressoCast, é uma honra pra gente, tá? Eu sei que tu faz um trabalho incrível, assim, na parte de culinária, eu sei que você é especialista em doces, que é a sua grande paixão, né, pelo que eu sei. Você poderia falar um pouquinho do seu trabalho, da área de atuação? Claro, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. Gostei muito quando você me mandou mensagem. E claro que a gente sempre topa, né? Quando a gente vai falar do que a gente ama, que a gente gosta, eu acho que fica bem legal e muito interessante. Então, meu nome é Flávio, eu sou confeiteiro há 5 anos. Me descobri confeiteiro na pandemia. E daí então eu me apaixonei pela culinária, da área de confeitaria, né, que é a área dos doces. Uhum, Salgado não é comigo, não, eu até brinco, eu não sei temperar uma salada, uhum, mas questão de doce eu gosto muito. Então eu vou desde meu forte é sobremesas, tortas doces, área de festa, que é bolo decorado, bolo de corte, alguns tipos de doces, brigadeiros gourmet, e eu estou trazendo para Ribeirão Preto Uh, agora os canapé cakes também, que é uma linha de doces na mesa para eventos, que uhum. também está sendo muito bem consumido. Então, o público está me falando muito bem. E aí, então, eu estou nessa área de realmente trazendo um pouco de doce, de doçura pro dia dos clientes, né? Uhum. Então, essa é mais ou menos o meu caminho que eu faço na parte da doceria mesmo. Tu participou de um programa, né, de culinária? Qual que era o programa? Eu participei do Bake Off Brasil, que é do SBT, foi Aham. 2023, que foi uma experiência fantástica, que depois que realmente eu saí do Bake Off, né, das gravações, eu realmente decidi trabalhar só com confeitaria, porque antes eu trabalhava em dois lugares, né, eu era da área financeira e trabalhava como confeiteiro, mas depois que eu me inscrevi, eu até não ia me inscrever, uma amiga minha me ajudou. Na verdade, ela me inscreveu e eu terminei. E Uhum. aí, porque eu não imaginaria que eu entraria, né? Porque eu comecei na pandemia, foi 2020, né? Sim. Eu entrei em 2023, eu era confeiteiro há três anos. E antes disso, eu nunca tinha entrado numa cozinha para fazer nenhum bolo de cenoura, nada. Nunca tinha entrado numa cozinha para fazer um bolo. Não sabia que eu tinha esse dom. E aí eu entrei no Bake Off, fui para São Paulo, fiquei acho que 5 meses nas gravações. Fiquei na metade do programa, mas para mim foi uma vitória, porque quem está na área de 3 anos conseguir uma vaga nível Brasil em 18 confeiteiros do Brasil, eu acho que eu tenho que me orgulhar. Antes eu não pensava dessa forma, mas hoje eu penso. Uhum. E aí depois que eu vim para Ribeirão Preto, trabalhei na área financeira um pouco mais, mas decidi realmente trabalhar só com confeitaria, porque sabe quando você não consegue fazer as duas coisas certas? Ou na área financeira, ou na parte da. Eu trabalhava até muito tarde, até 2, 3 horas. Não que hoje eu não trabalhe, Uhum. trabalho também. Mas meu foco mais agora é no meu negócio. Como que foi a participação no programa, assim, do Bake Off, a didática ali, a rotina? A rotina é muito pesada, eu não imaginei. Porque a gente, como telespectador, a gente não imagina como é por trás das câmeras, né? Então a gente só via e pronto. Na verdade, era bem pesado, porque a gente tinha as gravações lá no SBT. Na verdade, eu ia, né? Eu ficava em Santo André, que é uma casa de uma amiga, que você ia para São Paulo com a cara e com a coragem. O SBT não te dá R$ 1 para você participar do programa. Então, a única coisa que você tem disponível é um motorista. Então, eu tinha um Uhum. motorista disponível, que ele ia me buscar na casa de uma amiga minha e ia levava para o SBT. Então, eu tinha gravações segunda, terça, quarta, entre aspas, era a nossa folga, mas não, porque a gente tinha que desenvolver receitas para mandar para a cozinha e quinta e sexta-feira. Final de semana eu ficava em São Paulo porque viajar ficava caro, né? Uhum. E aí a gente entrava 7 horas da manhã e tinha vez que a gente saía meia-noite, 1 hora da manhã do SBT, para voltar no outro dia 7 horas da manhã. E assim, e meu percurso de Osasco, que era o SBT, para Santo André, dependendo como a gente pegava trânsito, era 1 hora e meia. Então, às vezes, eu saía do SBT meia-noite e chegava na casa que eu estava 1h30, quase 15 para as 2, até Ixi. tomar banho, descansar, descer adrenalina e acordar depois no outro dia 6 da manhã.
É porque tem aquela questão de tensão, né? Você fica num estado de alerta, Sim, tenso. Tinha as provas, né? sim. Eu, ti- Tem. tinha dois tipos de prova, que é as Aham. provas técnica e as criativas. E aí a gente gravava a criativa num dia e no outro dia a gente gravava a prova técnica. E aí esses 2 dias, por exemplo, a gente gravava como eu falei para você, das 7 à meia-noite. Mas desse dia eles tiravam 1 hora só de programa, 1 hora e meia. Na Hum. verdade, nem é 1 hora e meia, né? Eles tiravam 75 minutos de um dia, porque os 2 dias tinham que dar 1 hora e meia de programa. Então a edição era muito forte nessa questão. Uhum. Então a gente tinha que fazer essa parte de criativa, que é essa criativa que a gente desenvolvia e manda para a cozinha. Porque quando a gente faz, já está tudo na nossa mesa, né? Então a gente tem que reescrever receita, desenhar bolo, mandar para a cozinha para eles aprovarem. Porque eles aprovam para não ficar todos os recheios iguais, bolo igual, para dar também a televisão, para dar um entretenimento, né? Mas Uhum. a prova técnica não, aí era totalmente surpresa. Então eram esses 2 tipos de prova que a gente tinha. E as receitas vocês que montavam, Sim, as criativas sim. as criativas. As técnicas não. As técnicas eles mandavam para a gente sabia na hora, né? Então a gente desenvolvia recheio para as técnicas, como que ia ser o bolo. Lógico que tinha um tema, por exemplo, México. Então a gente tinha que fazer um bolo que representasse o México, entre massas, recheios, decoração. Então a gente tinha que fazer toda essa parte. Claro que a gente estudava antes e Uhum. mandava para a cozinha, mas nem sempre o que a gente pensa na hora a gente vai fazer dá certo. Então, teve bolo que eu planejei, fiz, mas na hora não dá tão certo, né? A pressão é muito grande. Quanto tempo na, na produção? De prova, É, de prova, a gente tinha em média 3 horas e meia, 4 horas para fazer o. para fazer a prova. Aham. Mas porque demorava muito, né? Era real esse tempo. Não tem essa questão de não é. Exceto uma prova só, técnica, que nós tivemos quase 6 horas de tempo, porque senão ninguém ia entregar nada, que era uma torre gigante de caramelo. Uhum. Todo mundo saiu queimado, porque caramelo é totalmente... Se você não souber trabalhar com caramelo, a queimadura é muito forte. Eu saí com bolha, um monte de gente saiu com bolha. Mas assim, o tempo é aquilo. E a gente não tem noção de tempo, né? Tudo é Sim. tampado. A gente não fica com o celular. A gente chega no SBT, eles tomam o celular da gente. Eles só entregam pra gente só quando a gente vai embora. Todos os relógios, é tudo tampado. Então a gente tem que trabalhar mais ou menos com as ideias, né? Quem que eram os apresentadores na. Na época, ainda agora voltou, né, a Nádia, que é a apresentadora, Aham. e os jurados é o Giuseppe e a Beca Milano, Uhum. que no meu ano eles foram, aí o ano passado eles saíram, foram outros jurados, né, e outra apresentadora, mas esse ano eles voltaram. Como que é o processo criativo para ti? Porque assim, a culinária, de modo geral, eu vejo como uma arte, porque existe uma questão de vocação e aptidão, né? Assim, a pessoa ela tem que gostar e ela tem que ter uma mão boa, de certa forma, porque é igual a pintura de quadro, ao meu ver, assim. Você Uhum, pode gostar de desenhar, não significa que você vai ser um Michelangelo, né? com certeza. Mas o, na culinária você pode arriscar. E eu falo por mim mesmo, eu já arrisquei várias vezes e não deu tão certo assim. Mas Uhum. tem a questão da aptidão. Como que é para ti, assim, essa questão da criação? Então, lá o bom de participar do programa fez com que eu me destravasse. Porque assim, a gente está lá e eles forçam a gente a criar mesmo. Por exemplo, eu não sou confeiteiro de bolo, na época, não era um confeiteiro de bolo muito decorado, pasta americana, boneco, modelagem, eu não era. Tanto é que eu falei nas minhas entrevistas que eu não era desse. Mas na questão de sabor, sobremesas, eu era muito bom. Ou melhor, Uhum. sou muito bom nessa questão. E aí, isso fazia com que a gente pensasse, a gente criasse. Então, algumas partes a gente realmente ia destravando. E a gente ia conversando com os nossos amigos lá, com o pessoal. Um ajudava o outro nas dificuldades que a gente tem. Eu tive colegas fantásticos. Quando eu entrei no Bake Off, eu não trabalhava com pasta americana. Então, foi muito legal ter. Então, a sua criatividade também vai com o que você sabe fazer. Uhum. Eu trabalhava muito com Butter Queen, eu trabalhava muito com chantininho, então eu trazia o que eu sei
tentava encaixar nessa questão do que eles pediam. Por exemplo, bolo circo. E eu pegava, tentava pegar no meu universo o que eu sei e trazer a melhor forma possível. Então, a minha parte de criatividade era nessa questão. Claro que a gente ia pegar referência para ver o que dá certo e o que não dá, porque o tempo lá é curto, então nem tudo que a gente sabe vai caber naquela história. Por exemplo, a gente pegar um recheio que é muito mole, que precisa 24 horas para dar o ponto, a gente tem um ultra lá, que é gelo rápido, mas às vezes se perde, porque você não fica só nisso, você tem que dar entrevista, você tem que dar atenção pro jurado, você tem que dar atenção pros câmeras, e às vezes você acaba esquecendo do que tá tendo, o que tá acontecendo. Meu bolo já queimou, porque ficou no forno enquanto eu estava dando entrevista para a Nádia, que ela estava conversando comigo. Então, eu acho que a parte criativa é mais nessa questão. Não foi fácil para mim, porque realmente, como eu falei para você, fazia 3 anos que eu estava na confeitaria, né? Tinha gente lá que já estava 15, 18 anos. Então, acho que essa parte criativa eu pegava nessa parte, né? O que eu sabia mais, o que eu tinha em mãos, pegava algumas referências, mas tentava fazer com o meu toque, entendeu? No Bake Off era quantos competidores contigo? 18. 18. 18 competidores. É, a gente sabe que, assim, toda competição tem suas questões ali no meio, né? Você acabou vivendo uma situação assim, de talvez uma situação meio chata com os colegas? Olha, a questão não foi, eu não tive, no programa que eu fui, a gente estava bem entrosado o pessoal, mas claro, sempre tem A rixa. a rixa, né? Lá era certeza que tinha Uhum. dois grupos. E eu não gosto. E tinha um grupo que fazia muitas brincadeirinhas, tipo, hoje você é a última vez que você está almoçando hoje aqui. Sabe essa pressão que eu achava desnecessária? Porque a gente já estava numa pressão. Então tinha alguns integrantes que faziam essas brincadeiras que eu acho que não era legal. Então eu acabava me afastando dessas pessoas para tentar me segurar, porque realmente não era aquilo que eu pensava, porque não adiantava nada ficar falando isso para as pessoas. Mas problema eu não tive nenhum. Eu sou muito tranquilo nessa questão, né? Então eu Uhum. prefiro me afastar, a não me misturar, do que pegar esse ar e ficar também fazendo gracinha, sabe? Porque eu acho que depois acaba voltando. Sim. Na questão das provas, qual que tu achou mais difícil ou mais desafiadora do Bake Off? Foi a Torre de Caramelo. A Torre de Caramelo? Foi muito difícil. Como que seria a Foi muito. torre? A Torre de Caramelo, ela assim, ela era composta por Carolinas, você fala Carolinas que é muito, sabe, né? Mas assim, era um andar de Carolina, mas a Carolina você tinha que fazer a massa, assar, e você tinha que rechear elas. Mas fora elas, você tinha que banhar no caramelo, Uhum. e aí você tinha uma parte que são as Carolinas, e aí você tinha um disco que você tinha que fazer de pralinê, de amêndoa, Uhum. que é com caramelo também, amendoim. E você tinha outra placa, que era uma placa de caramelo. Então você tinha três camadas de produtos diferentes, né? Tipo, a Carolina, pralinê. E os processos eram muito complicados, porque o caramelo, se você não faz as coisas certas, ou ele passa do ponto, ou ele esfria, ou ele perde, você não pode levar na geladeira porque ele pega umidade. Então, você tinha que fazer uma torre, mais ou menos, eu acho que era 5 andares. E em cima tinha um ninho de caramelo também. Que, inclusive, quando a gente terminava, os jurados vinham para ver esse ninho de caramelo, porque ele não ia aguentar até o final da degustação. Porque, como é muito tempo, a gente fazia e eles degustavam 7, 8 horas da noite. Porque a gente terminava, eles tinham toda a parte de degustação só com eles ali, olhar, e aí a gente tinha os depoimentos. Então, depoimento, quando faz tudo isso, demora pra caramba. Uhum. E eu acho que foi a mais difícil para mim, viu? Que foi a Torre de Caramelo. E é mais duradoura também, né? Foi a mais duradoura, que eles deram, foi a única prova que eles deram um tempo maior. Porque se eles não dessem, não ia ter nada para passar na TV. Não ia ter nada. Na questão dos jurados, assim, a gente recebe as críticas e os elogios.
eu sei que a gente tem a nossa visão pessoal quando a gente recebe uma crítica ou um elogio. Qual crítica que tu recebeu que tu falou assim, não, essa crítica é muito boa e eu vou melhorar a partir disso? E elogio que tu recebeu? E de quem? De quem? Querendo, como eu falei para você que é porque hoje eu melhorei bastante, fazem 2 anos, mas eu não era porque assim, todo mundo que ia lá no Bake Off fazia pasta americana, porque é um bolo bonito, gostoso, muita gente não gosta, mas é um bolo bonito, acaba muito legal, desde que você saiba fazer. Uhum. E eu, como nunca tinha trabalhado, eu sempre quis fazer pasta americana lá também. Claro que teve alguns que eu fazia, mas eu quis me desafiar também, né? Eu recebia muita crítica, que eu não tinha uma finalização legal dos bolos, né? Olha, Flávio, tem muito amido, não tá sujo só pasta americana, não tá finalizado, não tá estruturado. Porque para você colocar pasta americana, você tem que fazer toda uma blindagem no bolo, tem todo um preparo para colocar. Então, por isso que por isso que é mais caro, porque você trabalha mais no bolo, né? Uhum. E eu era muito criticado com isso. Eu recebo muito bem crítica negativa, porque eu acho que dá pra gente crescer. Claro que tem que saber como que ela chega na gente, né? Porque tem muita gente que faz com maldade. A abordagem também, né? Exato, O jeito que você fala faz total total diferença, né? diferença. Apesar que a gente tá lá numa pilha, então qualquer coisinha também que fala, a Uhum. gente se dói, né? Sim. Então, mas eu soube muito bem dosar essa questão. Então, era muito criticado nas questões de finalização, porque eu deixava muito para o final das coisas, entendeu? Porque eu não tinha muita noção de tempo, quanto tempo a pasta americana precisava. Eu falei, não, eu vou tentar, eu vou tentar. Então, eu recebia bem, bem, bem legal. E para mim, a, a crítica que eu tive positiva foi quando eu fiz um bolo que o tema, deixa eu lembrar, era de lembranças de infância. E eu fiz um bolo que o recheio era de ambrosia, porque quando eu Hum. era pequeno, a minha avó fazia muita ambrosia, então eu tenho muita memória afetiva nisso. E eu fiz esse bolo com todo o coração, com todo o amor do mundo, eu lá quietinho, porque além de tudo, a gente tinha que fazer toda essa parte de recheio, massa e a decoração. E eu fiz a decoração, a fazenda da minha avó, que na época ela levava a gente para ver a plantação de café, e a gente via essas plantações, ia para o pomar, depois ela fazia a ambrosia, que a ambrosia, não sei se você conhece o que é ambrosia. A Parcialmente. ambrosia é um doce de ovo. Ah. Muita gente faz de duas formas. Tem gente que talha o leite para fazer, mas a receita original é com ovo. Hum. Você praticamente faz um ovo doce. Então, falando assim, parece muito estranho, mas ele é muito gostoso se você souber fazer, porque depois ele fica com um caramelo, um doce de leite meio pedaçudo, fica muito bom. Eu Uhum. nunca tinha feito. Eu fiz um dia antes para testar na casa da minha amiga, que eu estava lá. E quando eles pegaram e eles olharam o bolo, falou que estava muito lindo, foi muito bom, porque eu sempre recebi essa crítica de finalização de bolo, porque eu fiz um brownie e a casca do brownie eu fiz como se fosse uma cobertura, então parecia terra. Hum. E eu fiz uma árvore e a igreja que minha avó sempre levava a gente. E o recheio tinha recheio, a massa era a massa de ameixa, porque a minha avó e minha mãe amam ameixa e a gente ia pro pomar e minha mãe comia ameixa. E a ambrosia era essa questão que minha avó fazia e Uhum. dava pra gente. E quando eles cortaram e comeram a ambrosia, o Giuseppe, ele dava mamamia para as pessoas que ele achava surreal, que era muito bom, que era gostoso. Então era o ápice. Se ele falasse mamamia, era o ápice do, do dele ter falado que estava bom. Então eu recebi uma mamamia do Giuseppe, que Aham. realmente foi o ápice, que ele falou assim que foi muito bom. E a Beca falou uma coisa para mim, falou, Flávio, cada mordida que eu dou no seu bolo, eu sinto o amor que você fez. Então, para mim é isso. É eu cozinhar, eu fazer essa parte, eu fazer doce e realmente trazer algumas memórias afetivas, né? Isso para mim É. é fantástico. Esse é um ponto que eu acho que é de consenso comum, né? Geralmente, na parte de culinária, de modo geral, quando envolve cuidado, sentimento, aquela coisa, é igual a questão da comida de mãe, né? Uhum. Sim, Assim, querendo ou não, você pode comer o mesmo arroz, o mesmo feijão em qualquer lugar, sim.
mas nenhum arroz e feijão vai ser igual o arroz e feijão da sua mãe ou o arroz e feijão da sua avó. Exato. Existe uma questão, por mais que os ingredientes sejam os mesmos, a forma de preparo faz toda a diferença, né? Sim, E quando envolve questão afetiva e um cuidado, às vezes eu acho que dá uma transpassada, né, no... daí eu lembro que esse bolo foi o sexto episódio, foi o sexto ou o quinto. E assim, a gente tá na pilha, porque é muita pressão, é muita gente, a Uhum. gente tem que pensar em muita coisa, a gente tá longe, a gente tá a produção, a gente não tá produzindo, enfim, é muita coisa que tá na nossa cabeça, né? E a hora que ela fala isso, você dá uma descarregada, fala, pera aí, eu não tô fazendo tudo errado então também. Porque você lá, você fica em dúvida de muita coisa. Sim. Muita coisa. Mesmo que você passou e foi selecionado, é engraçado isso. Você fica em dúvida. Pô, eu entrei, eu sou um dos 18 confeiteiros a nível Brasil, não é nível São Paulo, é Brasil mesmo. Então, mesmo assim, você fica em dúvida com algumas questões. É muito louco isso. Numa emissora gigante, que é o SBT, um programa que vai a nível nacional, Sim. a insegurança vai lá em cima, né? Exato, exatamente. Que a gente quer dar o nosso melhor, né? Sim. E a gente fica pensando muito nas pessoas, o que elas vão pensar, o que elas vão achar, e aí a gente acaba se boicotando, né? E a sua família assistiu nesse dia da receita? Assistiu. Esse episódio, inclusive, eu assisti com eles, que eu queria muito assistir com eles, porque esse programa a gente gravou todo o programa para depois sair ao ar. Foi o primeiro programa que eles fizeram isso. Os outros programas, eles gravavam a metade do programa, e aí eles já soltavam, e aí continuavam a gravar. Então, a minha temporada foi a primeira vez que eles gravaram tudo, e depois que foi ao ar. Uma curiosidade, assim, só para entender a sua linha do tempo. Você, na parte de carreira, primeiro parte bancária, certo? Sim, eu fui vendedor, porque Aham, eu não sou de Ribeirão Preto, eu sou de Serra Azul. aham, Aí eu vim com 18 anos, trabalhei em shopping mesmo, porque eu queria trabalhar e vim para cá, mas aham. com o objetivo de fazer uma faculdade que eu não sabia que eu queria. Depois disso, saí do shopping, comecei a fazer administração, fui para o banco, trabalhei, eu acho que 6 anos como bancário, e foi assim, e trabalhar na época eu estava me adoecendo, fui parar 2 vezes no hospital, a pressão era muito grande, e um cliente meu me chamou para trabalhar num escritório de engenharia, que foi em 2010 que deu aquele boom imobiliário, Uhum. que ele não estava aguentando, ele já era meu cliente no banco, ele me chamou para administrar essa empresa dele. Fui administrar, e aí nessa questão eu vi que o mercado precisava de alguém que administrava obras, porque era muito carente. Aí eu fiz uma pós em administração e gerenciamento de obras. Tá vendo? Totalmente. Não, nada a ver. É muito louco isso. Sim. Depois eu entendi porque eu fui pulando de galho em galho, para eu Uhum. chegar onde que eu tô, porque é aonde eu tô feliz. E aí depois disso, eu trabalhei com obras, né? Mas só como eu não era engenheiro e nem arquiteto, eu dependia muito desses profissionais. Eu era muito leigo nessa questão. E na pós, os professores falavam para a gente trabalhar de uma certa forma, com pintor, com encanador, nananã, e eu tentei fazer da minha forma. Mas infelizmente eu encontrei gente não muito legal, que realmente tirou proveito. Como eu era novo e queria fazer o diferente, eles aproveitaram de muita coisa. Eu acabei me adoecendo mesmo. Eu entrei em depressão profunda, Uhum. larguei tudo, não queria saber de nada, larguei a empresa aberta, tudo que tinha para fazer. Realmente eu entrei numa depressão muito grande, porque eu peguei gente muito mal intencionada, infelizmente. Essas mesmas pessoas sempre a gente ajudava, enfim. E aí, depois disso, eu falei que eu não queria ter nada, não queria abrir nada, não queria fazer nada mais. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar num buffet aqui de Ribeirão Preto, que é o Renata Guiar, que é um buffet de alto padrão. E eu trabalhei na área de festas, mas montagem de festa, né? Trabalhei por um tempo, um ano. A minha irmã abriu uma sorveteria com Uhum. isso. Ela abriu uma sorveteria e falou assim, na verdade, ela falou, Flávio, eu queria abrir alguma coisa, o que eu abro? Um amigo meu tinha uma sorveteria e falou assim, olha, gente, abre uma sorveteria que o lucro é muito legal, se vocês trabalharem bem. E aí minha irmã não queria fazer sozinha, me chamou para administrar. Falei, eu ajudo a administrar, mas eu não quero ter mais nada, porque eu estava muito
aquela questão que eu tinha. Falei que eu não queria ter mais nada, né? Uhum. Eu tava muito, muito mal com isso. E aí eu fui trabalhar com ela. Aí a gente desenvolveu a sorveteria, chamava Sorveteria Algo Tão Doce. Porque na sorveteria, aí eu já comecei a pegar algumas coisas. Porque eu falei assim, gente, sorveteria, tem muita sorveteria aqui em Ribeirão Preto. O que a gente pode fazer para o pessoal não ir, aí a gente, porque é lá no perto do novo shopping. O que vai fazer o cara que é do outro lado da cidade vir aqui para chupar esse sorvete? Aí eu estava pesquisando, a gente desenvolveu não, a gente pegou algumas ideias da Dona Nuvem, que é uma sorveteria em São Paulo que vende com algodão doce. Então a gente fez também um cardápio com sorvete com algodão doce. E isso foi chamando as pessoas. Ela abriu em setembro de 2019, mas em março de 2020 veio a pandemia. Mas antes disso, em dezembro, antes de saber da pandemia, minha irmã já não queria mais nada. Ela abriu em setembro, em dezembro falou, Flávio, não quero. Eu não sabia que o comércio era assim, eu estou muito estressada, eu não estou querendo, porque minha irmã não é boa nas questões de artesanal, atendimento, porque eu desenvolvi algumas taças, ela ficava louca quando chegava gente e eu não estava, e ela tinha que fazer essas taças, né? Porque tinha rocambole de algodão doce, era bem legal a ideia, o conceito. Aí eu falei, Renato, você não vai fechar a sorveteria, porque você acabou de abrir, deixa que eu toque. Lá vai Assumiu eu. a responsa. Porque ela investiu muito Sim. nessa questão. Eu falei, não, deixa que eu ajudo, para você não perder esse dinheiro. Ela falou, tá bom. Eu falei, mas pelo menos você fica assim, na retaguarda, que eu também não posso me responsabilizar por tudo. Ela falou, tá bom. Mas chegou em março, Veio a veio a pandemia. pandemia. E aí eu chamei ela, falei, Rê, não tem jeito, o que a gente faz? Eu vou precisar de uma ajuda. Ela falou, Flávio, a gente fecha. Eu falei, não, vamos ver o que a gente faz. Mas agora que tá fechado, como que a gente vai fazer? E aí eu comecei a pesquisar na internet. Porque tava todo mundo em casa. Ou todo mundo queria ter uma renda de alguma forma, né? Então eu via que todo mundo tava fazendo trufa, nanã, e bolo de pote. Eu falei, ô Rê, vamos tentar fazer bolo de pote para ver se levanta algum dinheiro para pagar as contas, né? Ela falou, mas você já fez? Você já entrou numa coisa? Eu falei, não. Ela falou, Sério? sim. Aí ela falou assim, eu também não. Eu falei, mas vamos tentar. Uhum. E aí eu entrei na internet, peguei umas receitas, e eu falei assim, eu vou fazer. E comecei a fazer. E não é que ficou gostoso? Aí os vizinhos começaram a comprar, os amigos começaram a comprar, e eu fui gostando. Eu falei, gente, eu vi na internet, será que... Eu gostei da questão, né? E aí a gente foi fazendo, na Páscoa, era logo a Páscoa, a gente desenvolveu ovo de Páscoa com sorvete, que foi muito inusitado aqui, tanto é que a IPTV veio fazer uma entrevista com a gente, por causa desse ovo de Páscoa, driblar, né, a pandemia. Nós ficamos pelo menos mais um ano com a sorveteria, fazendo essa questão de bolo. Aí um amigo pediu para eu fazer um bolo decorado para ele. Hoje eu vejo o bolo, falei, gente, que bolo que foi esse? Mas estava ótimo, eu nunca tinha feito nada. Uhum. E aí fui me apaixonando. Aí comecei a fazer curso de bolo, e todos os meus cursos são online, por incrível que pareça. E aí então eu penso que é dom, porque eu nunca entrei numa cozinha para fazer curso presencial. É tudo, porque assim, eu tive um curso muito bom, que é da Bruna Rebelo, e ela fez o curso de bolo de casamento, então eu faço bolo de casamento até de 5 andares, verdadeiro, mas ela explicava muito sobre ingredientes, o porquê a farinha entra, porquê o açúcar entra. Então eu comecei a entrar nessa área entendendo os ingredientes, o porquê cada ingrediente está naquela receita. Então eu fui fazendo meus testes, eu fui realmente testando em casa, porque a melhor coisa que você tem é você fazer esses testes. Uhum. E foi dando certo. Fui me apaixonando, fui dando certo e tô até hoje agora. Então, primeiro a parte bancária, Exato. veio a empresa da sua irmã, A parte bancária, aí eu entrei na área de engenharia. engenharia. Exato. Aí eu fui para pro Renato, que é uma área de eventos, de festas de alto padrão. Uhum. E aí eu fui para minha irmã e E aí tem agora que você tem a sua empresa. agora sim, eu abri o meu espaço. Uhum. Louco, não sei. Qual o nome? Chama Flávio Cakes mesmo. Uhum. A minha doceria. É uma doceria que antes eu trabalhava só realmente de casa, eu tinha um apartamento que eu fazia toda a minha produção, mas eu tinha que abrir, por quê? Porque eu tinha que fazer muitas degustações. Eu sempre, quando tinha que conversar com cliente, fazer degustação, ou eu tinha que
em algum espaço, algum café, em algum lugar, e eu estava tendo muita procura. Então, realmente, muita gente falou, Flávio, abre seu espaço, porque você vai ter. E eu sempre falava, não, gente, porque eu não tive uma experiência legal. Uhum. E aí depois eu comecei a fazer terapia para entender como é, porque realmente eu tinha uma briga muito grande nessa questão. Internos. Interno, porque, querendo ou não, foi dois negócios que parece que não deu certo. Tipo, a sorveteria e a empresa de engenharia. E aí eu falei assim, gente, mais uma vez, e se eu falhar? Tem, é um ponto que, assim, a gente... Eu tava até vendo sobre isso esses tempos, assim, É. na questão de... você vai ver o depoimento de muitos empresários e eles meio que quebraram muitas vezes, né? Um exemplo, assim, uma pessoa que é muito popular é o Felipe Tito. Uhum. Ele já comentou, não sei se ele quebrou 4 empresas, 4 para 7 empresas, para depois, lá na frente, uma meio que dar certo e deslanchar. Eu acho que na parte empresarial acaba sendo muito assim, né? Você às vezes vai dar, porque querendo ou não é como se fosse um filho, né? Sim. Você coloca energia, você dispensa tempo, parte financeira, tararã, com as expectativas altas, geralmente, e aí às vezes quando não dá certo é aquele sentimento de frustração, né? Exato. E assim, eu aprendi muito nessa questão, porque quando eu vou muito convicto, às vezes eu vou muito na certeza. E aí, quando não dá certo, minha frustração é ainda maior. Então, eu já soube agora tentar e também ponderar essas questões. Então, eu Uhum. estava muito com o pé atrás de não quero abrir, não quero... Mas, assim, era muita gente falando, Flávio, abre, 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 porque não é fácil, mas vai dar certo, seu produto é bom. Porque, realmente, Henrique, onde eu estou e quem me conhece foi boca a boca, entendeu? Então um foi Uhum. falando para outro, para outro. O meu público foi já se desenvolvendo e eu tendo um público específico. Nem é porque eu pensei e direcionei, foi Uhum. tudo orgânico, entendeu? E Sim. realmente porque eu quero dar para o meu cliente aquilo realmente que eu quero consumir. Então Uhum. isso para mim foi essencial, tanto na questão de preparo quanto na questão de atendimento. E eu quis desmistificar que doce bonito não é gostoso. Quando você vai numa padaria, vê aquele bolo lindo, aquela doce lindo, e a hora que você vai comer é uma decepção gigante. Uhum. Então, muita coisa eu trouxe para mim, para oferecer para o cliente, realmente para ter coisas diferentes, coisas novas, né? Na, na sua confeitaria, doceria, qual os carros-chefes, assim, de doce? De doce, É. eu tenho as minhas tortas em fatias, elas são muito bem vendidas, Aham. porque eu comecei com elas e hoje é muito forte. Estou mudando um pouco a rota para a área de festas, que é muito mais, você trabalha muito mais, mas é uma coisa mais certa, porque você já está vendendo uma coisa que já tá tudo certo, né? Uhum. Mas eu vou te falar que as minhas tortas são muito boas e vende demais. Por exemplo, eu tenho duas tortas que são meus carro-chefes. E uma é desenvolvida por mim, que é a minha torta Red, que é um brownie Red com cream cheese frost, uma ganache de frutas vermelhas, que sai muito. E também a gente tem uma torta caramel, que é um brownie com fudge de caramelo crocante, uma ganache meio amargo também, que quando o pessoal come, eles falam assim, gente, mas que doce legal, diferente, eu nunca comi isso. Eu falei, mas vocês não vão comer em nenhum lugar porque foi eu que desenvolvi. Então Aham. é gostoso, é legal. Aí agora eu tô indo para outro caminho, mas hoje, se você falar para mim, as minhas tortas são bem fortes lá. Assim, tem muita gente que começa a querer se arriscar na cozinha e fazer alguns doces e tal. O que que tu daria, assim, como uma dica na questão de fazer em casa um docinho, assim, algo que seria simples, assim? Simples. Eu acho que o famoso brigadeiro, eu acho que todo mundo faz, né? Uhum. Claro que aí você vai tendo técnicas e tudo mais, mas em casa
Eu acho que o melhor lugar para você fazer os testes é em casa, porque tudo na questão de doce, você são coisas fáceis, tudo que você tem em casa. Um Uhum. simples bolo de fubá, você tem as coisas em casa. Um brigadeiro que você faça. Então, o importante é você fazer. Errar, você vai errar. Dá certo? Nem sempre. Eu faço receitas que eu faço 10 receitas todo dia de uma massa, a 11ª dá errado. Por quê? Não sei. Então, você tem que fazer, tem que testar, tem que começar nessa questão de entender os ingredientes. Eu acho que isso é muito importante, porque a hora que falta o ingrediente, você tem a sabedoria para saber como que você substitui. Uhum. Então, começar dessa forma. Também não querer também começar a fazer um entremê, né? Que são Sim. aqueles doces que são um dentro do outro, porque senão acaba sendo frustrante e você não vai conseguir. Como, por exemplo, o Morango do Amor, que teve esses tempos. Ninguém era confeiteiro e porque estava viralizado, todo mundo queria fazer o Morango do Amor em casa. Então, eu não comi o morango do amor. Mentira. Aham. E Sério? eu fiquei na curiosidade de saber como que é. Nossa, será que eu vou ter que É, fazer para você comer me então? fala, me fala como que é o morango do amor. Eu tive a impressão que era um morango e uma massa por cima do morango Isso, e caramelo. exato. Porque assim, o caramelo, eu já tô muito forte no caramelo, como eu falei E- para você. Aham. Lá no Bake Off a gente fazia muita coisa com caramelo. E eu fazia muito maçã do amor. Uhum. Inclusive, no Bake Off, a gente teve uma prova, que era a prova assinatura, que você tinha que fazer uma maçã do amor, mas com um toque, com o seu toque, a assinatura, né? Então, a minha maçã do amor foi muito bem elogiada, porque eu saborizei o caramelo com, com canela, finalizei com coco ralado. Então, quando eu vim para cá, todo mundo queria comer a maçã do amor, eu fiz e vendi bastante. E quando veio o morango do amor, o complicado é o caramelo. Se você não fizer certo, é um cara que gruda no dente, arranca dente. Teve um monte de meme com essa Sim, questão. o pessoal quebrando o dente. Exatamente. Então, essa é a questão. Muita gente se frustrou porque, olhando, parece fácil. O caramelo é muito difícil de trabalhar com caramelo. Vira um vidro, né? Vira, exatamente. E assim, essa parte de virar vidro é a melhor coisa que tem. Mas o pessoal, a hora que vê e a gente fala assim, olha, tem que chegar nesse ponto. O pessoal é muito ansioso e acha que chegou e não chegou, aí vira aquele puxa. Você tem que estar o brigadeiro tem que estar no ponto certo para você enrolar, porque é o morango, um brigadeiro branco. Aí o pessoal começou com um brigadeiro tradicional, que é o de leite ninho. Uhum. Mas tem muita gente que fazia com chocolate branco, brigadeiro branco. Aí depois teve as variações, pistache, maracujá, enfim, vários. Mas é o morango, um brigadeiro, normalmente de leite ninho, e a casquinha, que é a casca de caramelo. Hum. E Então, ela é bem fininha. ela tem que ser Bem fininha. bem fininha tem Porque que senão ser. aí é onde é que É, quebra o dente. O pessoal vai com tudo na ali. verdade, se ele tiver grosso, um pouquinho grosso, porque, por exemplo, quando a gente banha o morango, embaixo, por ele ficar na base, ele fica um pouco grosso. Mas se você fizer o caramelo certo, ele vai quebrar e você vai conseguir comer. O Uhum. problema é o ponto. O Se ele ponto do tiver caramelo. fino, mas não tiver num ponto legal, ele vai ficar puxento. Você vai morder e vai grudar no seu dente. Uhum. Que aí todo mundo zoando, que muita gente que tinha prótese que abria, a prótese saía, Sei. enfim, que aí virava morango do ódio. Então essa é a questão. Muita gente se Aham. frustrou. Fala, nossa, sempre quis fazer uma doce, mas calma, gente, vamos começar no básico também. Porque tudo que parece que é fácil, tem que ter técnica, não adianta. É assim, essa questão que eu perguntei para ti da receita é justamente por essa questão, porque o seu caso é um caso muito, assim, atípico, eu diria. Porque, aparentemente, avaliando de fora, seria uma pessoa que ela... Porque às vezes você vai ouvir as histórias das pessoas, elas falam, que a minha mãe na infância, e que meu pai me Uhum, ensinou, e não sei o quê, e aí veio com aquilo da infância. E para ti foi um talento que tu descobriu no momento X, sim. que foi necessário, e você viu uma aptidão, de certa forma, assim, é um talento natural que estava meio que escondido. Escondido, exatamente. Porque se não tivesse acontecido a pandemia e eu ter que ir atrás, eu nunca ia descobrir, de verdade. Porque eu não tinha nem vontade de entrar numa cozinha para fazer, entendeu? Uhum. E que minha mãe não escute isso. Minha mãe odeia cozinhar.
Sua mãe não gosta de Não cozinhar? gosta de cozinhar. Minha mãe tá aprendendo a ser confeiteira. Minha mãe é muito boa. Aham. Gente, ela enrola uns brigadeiros que você fica bobo. Ela faz 100 brigadeiros pesando, enrolando, melhor que eu. Porque Aham. ela aprendeu comigo. Muita gente pergunta. Ah, Ana Lúcia, ela chama. E o Flávio tá assim por sua culpa? Ela, não, gente, não é. Minha mãe cozinha por obrigação. Minha avó também nunca tive a questão de vem aqui cozinhar. Claro que a minha avó sempre fazia pão caseiro, a minha mãe faz um pudim de leite ninho maravilhoso, faz Uhum. bom pão caseiro também maravilhoso, minha mãe faz. Mas eu nunca sentei com ela e conversei, fiz. Mas a minha mãe falou um dia, falou, Flávio, quando você tinha 12 anos, você fez um bolo de chocolate que ficou maravilhoso. Eu não lembro. Eu não Uhum. lembro de ter feito esse bolo. Eu não lembro de ter entrado na cozinha. E ela falou que eu fiz umas 2, 3 vezes esse bolo. E eu não lembro. E Não lembro. é legal porque é uma história que foge a regra, né? Assim, não é aquela história de continho de fadas, né? Exato. Que tem uma crescente, assim. É um talento que surgiu no momento chave, no Sim. momento que foi necessário. É engraçado, quando eu conto essa história, muita gente tem essa mesma reação, que é que você falou que o natural é você sim, se espelhar em alguém, você tá, Os mas exemplos não, em casa, né? exato, eu nunca tive. O... Existem, assim, agora recentemente teve uma polêmica na parte de doceria, que é a questão do glitter. Uhum, sim, Ah, pelo que eu sei da questão, tem o glitter que ele é destinado para decoração, para usar em fantasia e tal, e tem o glitter que seria comestível. comestível. Só que aí tem um influencer que ele está para uma área da ciência, que eu não sei qual que é a especialidade dele, não lembro agora, e ele foi verificar a composição desse glitter e ele viu que a maior parte era praticamente plástico. Sim, E esse glitter que é plástico, ele fala até ser literalmente PET mesmo, assim, uhum, e estava sendo usado em doces. E as pessoas comendo e tal. E a gente sabe que, por exemplo, assim, um exemplo, carnaval mesmo. Você vai no carnaval, se você se encher de glitter, você pode tomar 10 banhos que o glitter não vai sair não de sai, você. de jeito nenhum. Agora, você imagina ingerindo esse glitter, né? Tipo, lá no intestino e tal. Então, assim, eu queria, como especialista, eu queria saber a sua opinião. Qual que é a sua visão sobre essa questão Eu do acho que a glitter? gente tem que ser muito responsável nas questões, né? Porque a gente está lidando com vida, a gente tá, é um alimento, então a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Não faz muito tempo que tudo isso eu comecei, eu não vou mentir para você que eu não parei para estudar e para ver realmente isso. Eu preciso inclusive fazer, mas uma coisa eu já fiz, já tirei todos os meus as questões. E esse também é um alerta para todo mundo, né? Porque a gente começa a testar e a usar ingredientes às vezes porque a gente olha, a gente não para ver o que está acontecendo. Então isso é um erro também nosso que a gente tem que tomar cuidado. Espera aí, isso usa, mas o que, que tem? O que, que não tem? Não é porque está todo mundo usando, realmente pode ser usado. Eu já tirei todos. Usar, eu já usei, claro, bastante. Como todos os confeiteiros já usou, mas eu acho que ninguém parou para ler, porque como já veio já nessas questões de utilizar, Uhum. eu acho que acabou todo mundo utilizando e realmente nem lendo, porque muita gente não para ler. E órgão de fiscalização, no caso, né? Que não era proibido. Não, não Aí era. depois disso que a Anvisa meio que proibiu para consumo, mas era liberado para Exato, consumo, né? era, mas era mesmo. Mas assim, quando a gente também fazia as decorações, a gente tem que fazer num lugar bem fechado, porque se a gente não faz, fica glitter por 2 semanas na nossa Sim. confeitaria. Mas eu acho que isso é muito importante. Como eu falei para você, hoje, agora, com tudo isso, alguns confeiteiros, algumas pessoas que entendem sobre, estão ensinando a fazer glitter comestível, porque é possível. Uhum. Então, existe algumas saídas que podem ser feitas. Não, os bolos não vão ficar sem brilho e tudo mais, mas eu acho que vale super a pena nessa questão. E é um alerta, realmente, para todo mundo, por mais que é usado, parar para ver realmente o que pode e o que não pode, né? Porque a gente acaba indo no embalo. Na questão da internet, assim, juntando o assunto, tem uma questão que é
viraliza muito os bolos que são a expectativa e a realidade. Você já deve ter visto. É. Aí, tipo, tem lá o bolo do, sei lá, do Homem-Aranha, do Batman, e aí a pessoa vai reproduzir esse bolo em casa e, tipo, é o bolo de Chernobyl, sabe? Da Tipo, Frozen. caiu do penhasco esse bolo, sabe? Aham. É, tu faz esse tipo de bolo, é, essa produção, geralmente, ou não? Esse tipo de... Esses bolos são os bolos mais esculpidos, né? Que o pessoal Aham. faz, eu não faço. Porque realmente não é a minha linha de confeitaria. Acho lindo, maravilhoso. Eu fico babando para os confeiteiros que saiba, realmente que saiba fazer, porque eu também já vi, como você falou, da Frozen, tem a Frozen, aí vem A Frozen derretida, né? gente, coitado, enfim. Depois de passar pelo vulcão. Exato. Então, eu não, de bolo decorado, de bolo esculpido dessa forma eu não faço porque eu sei que não é a minha linha, né? E como eu não mostro isso muito nas minhas redes, como eu não vendo isso, então não chega cliente com essa questão. Então, mas eu super acho lindo. Uhum. Não sei se eu queria fazer, mas eu acho muito lindo. Tem gente que faz não só de Homem-Aranha, faz bolsa, sapato. É, tem aquela questão de fazer objetos em formato de bolo, né? Exato. Eu até comprei, na verdade, eu ganhei um curso do Fabiano Tunai, que é um dos participantes do Bake Off, mas ele participou um ano antes, que o cara é fantástico, ele faz jacaré, ele faz bicho, ele fez um rinoceronte para uma feira. Você fica deslumbrado, ele faz braço, ele, sabe? E ele falou, Flávio, ó, tô para você fazer. Mas sabe quando não te dá? Eu sei que quem faz bem, ganha muito dinheiro. E é uma Muito. coisa, assim, visualmente muito, chama muita atenção, né? Chama. Eu já vi caso de fazerem tênis, por exemplo, tênis branco, aí coloca o bolo, que é um tênis branco, e o original do Uhum. lado, e pergunta para a pessoa qual que é o tênis de verdade, Tinha e a até pessoa no, erra. tinha até no programa da Eliana que tinha, que aí tinha a Vivi, ela chama Vivi, aí falava bolo ou é bolo ou não é bolo? Que ele tinha um cenário, aí Aham. perguntava pro pessoal o que era bolo, o que não era, E aí que, ela e aí partia, partia, exatamente. Então é eu acho muito... muito interessante, muito bacana, não é fácil, mas não é fácil muito, porque tem que trabalhar muito você tem que saber qual que é o bolo feio, certo, a massa certa. E hoje em dia você já consegue fazer um bolo gostoso e esculpido. Antes era um bolo muito seco, sem recheio, mas hoje em dia, com os estudos, com as químicas, então dá para você fazer um bolo gostoso que dá para comer. Claro Uhum. que não vai ser um bolo igual a gente faz de andar, com recheio alto, mas um bolo gostoso que dá para comer sim. Qual é o seu doce preferido hoje? É como para fazer Uhum. e para Para comer os outros, consumir, consumir. você fala dos meus? Aham. Dos meus? Olha, é difícil, viu? Mas eu gosto muito dos mousses que eu faço. Eu amo fazer minhas tortas, adoro. É, eu gosto da preparação, fazer as massas, montar, mas o que eu acho maravilhoso é quando eu pego e começo a cortar elas. A hora que eu levanto, eu vejo as camadas de recheio, porque eu acho que as fatias ficam muito lindas. E são gostosas. Então, aí eu faço assim, pô, é isso que eu quero. É isso que eu quero mostrar, que o doce bonito, ele é gostoso. Uhum. Então, é muito legal. Mas como eu falei para você, eu estou entrando na área de festas, que é muito legal. Sexta-feira eu entreguei um mega casamento, que foi 1.000 doces, bolo decorado, bolo de corte. E quando você entrega isso, e no outro dia, a primeira coisa, de manhã, você recebe uma mensagem da noiva, ela podia muito bem estar fazendo muita coisa, mas ela parou um pouquinho para te falar, para parabenizar e falar do profissional que você é, que todo mundo elogiou. Então, sabe, que eu acho que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Uhum. Os doces, as tortas são muito legais, porque eu acho que eu comecei com isso, né? Comecei a desenvolver, foi o meu início de estar mostrando para o público, para os meus clientes. Eu acho que eu tenho é mais emocional nessa questão. Mas eu adoro fazer tudo.
O que eu não gosto muito de fazer é quando tem montagem daquelas tortas tipo merengue, banoffee, que você tem que pegar a massa, tem que ficar com a mãozinha assim para fazer aquela crosta embaixo. Eu Sei. não sou muito fã de fazer isso não, eu te falo. Mas depois o resultado, a hora que você vê, fica muito lindo. Então eu acho que eu gosto de fazer praticamente tudo, viu? Eu acho legal porque, dependendo, você cria uma marca, né? No sentido de, assim, aquilo que você... Igual você tem receitas autorais. Sim. A pessoa, às vezes, ela não te conhece, às vezes ela pesquisou lá no Google, ela viu que tem ali, ela estava próxima, e ela vai lá e ela come e tal. E ela gosta tanto que toda oportunidade que ela tiver por perto, ela vai passar lá para comer aquela torta, porque Uhum. sabe que só tem lá. Exato. E eu falo com propriedade porque isso acontece comigo. Ah, é? Porque assim, comigo já aconteceu, por exemplo, de ir num café, para tomar um café da tarde, algo assim, e ter um bolo, ter um bolo que é de nozes com banana e o bolo é totalmente integral e tal. E é um bolo que eu fiquei viciado. Tipo, E só tinha assim, lá. saudável, Aham. mega saudável, mas assim, é, a questão de você ter a oportunidade, você estar próximo ali e com tempo, você para, você vai comer alguma coisinha, você vai, tipo, naquele bolo, porque você sabe que aquele bolo você não vai encontrar em outro lugar, tipo, em outra cidade ou algo assim. Exato. E é justamente a questão sua, da autoprodução, de você ter receita autoral e é uma marca, né? É uma marca que você não precisa de um logotipo ali propriamente, assim. Sim, É uma marca pelo sabor. exato. É aquela coisa daquelas coisas, antigamente a sogra. É. A sogra falava assim de conquistar o genro pela barriga, Pela né? barriga. Exatamente. E aí conquista os clientes pela barriga, Exato. pelo paladar. Exatamente. Eu participo de algumas feiras de semana, né? Em alguns condomínios que tem aquelas feiras que tem condomínio e alguns clientes que moram nesse condomínio me convidou, falou, Flávio, leva seus doces, porque todo mundo tem que conhecer os seus doces. E é legal que é isso, eu levo, o pessoal passa na frente e vê os meus doces e acaba voltando pela beleza. Uhum. E aí, graças a Deus, o pessoal volta depois porque é muito gostoso. Porque eu já tive clientes que passou, eu falo o valor das tortas, tipo, eu não conheço muito, então não vou gastar X, mas tem um negocinho menorzinho mais barato, vou comer para ver se é bom. Vai lá, come, por exemplo, bolo de pote, que é mais tradicionalzão, mas volta lá depois para comprar mais. Uhum. Então isso me deixa muito feliz nessa questão. E aí acaba sendo conhecido nessa questão. Eu fiz um aniversário de 15 anos, agora sábado, que ela me conheceu na feira, que comeu minha torta e falou, Flávio, tem como você transformar isso em fatias individuais para dar em lugar de bolo, porque eu acho muito batido, a gente não pode dar essa torta, porque é muito boa a sua torta. Eu falei, tem. Aí eu fiz quadradinho 5x5, fiz assim, e ela falou, é isso que eu quero, porque ó, foi um evento de 15 anos, que foi, ela fez uma festa, tipo um festival, tinha Uhum. food truck, era muito legal, ela falou que eu não queria dar bolo, porque era muito tradicionalzão. E aí a gente fez, desenvolvi para ela, e foi isso, porque ela me conheceu e ela não tinha comido em nenhum outro lugar esse mousse com esse brownie. E a filha dela também adorou e amou. Falou, Flávio, eu tinha. A hora que eu falei que eu ia fazer uma coisa diferente, ela já falou de você, porque ela nunca tinha comido em nenhum lugar essa junção desses dois sabores. Porque eu sou muito chato na questão de textura e sabores. Eu adoro fazer essa combinação, eu como, eu dou para os amigos, eu falo, experimenta, porque eu acho muito importante essa questão no paladar, Sim. como que chega, a textura que é, porque eu tenho uma torta de limão que é um brownie branco e não é só um recheio de limão que tem em cima. Não, tem dois tipos. Tem o brownie, que ele é um pouquinho mais doce, que é um brownie branco, que é o blood. No meio tem um curd de limão, que ele é muito azedo. Se você comer só ele sabe quando pega até aqui na bochecha? Mas em Uhum. cima tem um recheio de limão mais doce, que é mais suave. Se você comer tudo separado, o brownie é doce, o recheio lá em cima é um pouquinho mais doce e o curd é muito azedo. Ok, mas a hora que você come tudo junto, aí um complementa o outro. Então eu paro, eu desenvolvo, penso legal, para realmente a hora que você for ter a experiência de comer, foi uma experiência única, né?
esse é o ponto, assim, da sua visão, na questão do chefe, da explosão de sabores, né? Sim, Porque às vezes é literalmente a comida, quando você faz com paixão e com amor e você entende o que você está fazendo, ela, ela passa a ser uma experiência, né? exato. Porque assim, se eu for falar para você, quantas cafeterias tem aqui em Ribeirão Preto, quanta gente de doce, você tem que fazer uma coisa para se destacar. Não adianta. Você tem que pensar, você tem que estar toda hora pensando e toda hora inovando. Tudo que chega que quer viral, eu sempre pego e tento colocar o meu toque. Por exemplo, do morango do amor, muita gente veio falar para mim, falou, Flávio, como que o seu morango do amor não fica doce? É caramelo, é brigadeiro e não fica doce. Não foi uma, duas, três pessoas. Todo mundo que comeu fala isso para mim. Uhum. Então, eu acho que a casquinha fina não faz com que o doce fique muito doce. O brigadeiro, que por mais que é leite condensado, creme de leite e também leite em pó, se você souber dosar as questões do leite em pó, que tira um pouquinho da doçura também, então você tem que pensar nessa questão. Pegar um morango que não seja um morango tão maduro, porque Uhum. se você comer só um morango, ele vai ser azedo, mas se você jogar no contexto com o brigadeiro ele fica mais balanceado. Então você tem que parar realmente para pensar. É legal porque tem uma discrepância muito grande de paladar, né? Eu acho, assim, eu percebo hoje duas vertentes na questão de consumo de doce. O, o brasileiro em si, ele tem um paladar bem doce mesmo, assim, ele gosta de tudo muito doce, tanto que é bem perceptível quando o gringo vem para Sim, cá e ele acha muito doce, mas tem um pessoal hoje que foi para a pegada muito fit, que quer tudo fit, e às vezes quer dar uma restringida ali no açúcar, sim, tararã, e às vezes tem um paladar, hum, talvez dá uma evitada para aquele doce muito forte. E tem o pessoal tradicional brasileiro, que gosta do doce doce mesmo, doce raiz. tem. É de certa forma, assim, entre aspas, né? O doce raiz e o doce Nutella, que não é Exatamente. Nutella. Nutella. É os É os gourmetzão. gourmet. Exato. E, e eu acho que é importante nessa questão que você comentou, justamente desse equilíbrio, de você produzir o, você ter produtos que atende esses públicos, né? Sim, O pessoal que tem um paladar que não gosta tanto, porque a gente sabe que, assim, eu falando ali do passado, antigamente tinha uns bolos que às vezes o pessoal ia fazer, que era aquele bolo extremamente doce, que se você come uma fatia, assim, você se arrepia. arrepia de tão Exatamente. doce. E existe o oposto, de você Sim, estar comendo um bolo ali de chocolate, tararã, que é mega leve, mega gostoso, você toma com café, com leite e tal, e de boa, né? Assim, é justamente esse equilíbrio, né? exato. E assim, e como a gente trabalha, a gente sabe o público que a gente atende, né? O meu público é o público do meio amargo, vamos dizer assim. Não muito doce, também não muito intenso, porque todas as minhas produções é cacau 100%, mas só que tem as outros ingredientes que dá uma balanceada nesse cacau 100%. E aí não é um doce tão enjoativo. Muitas pessoas falam, Flávio, eu não gosto de doce, mas o seu doce é muito bom. Não sei se se vocês falam isso para todo mundo, mas só que chega muito nessa questão para mim. Olha, eu não sou de nota. Minha irmã não gosta de banana, não gosta, mas ela ama minha banoffee. Uhum. Ama minha banoffee. Ela falou, Flávia, é impressionante. É impressionante. Minha irmã não gosta de doce e ela ama os meus doces. Porque é bem equilibrado. E aquele fator surpresa que você falou também, que nem que a minha fatia caramel. Todo mundo pergunta na minha fatia, só fatia caramel o que é? O brownie com fudge de caramelo crocante e a ganache. Mas é doce. Eu falei, gente, caramelo é doce, você não tem o que fazer. Uhum. Caramelo é açúcar puro com Sim. creme de leite, não tem como não deixar ele doce, a não ser que você faz um caramelo salgado. Às vezes é um percentual baixo também, que não Exato, vai. mas aí o que eu faço? Aqui que eu faço? Eu faço um brownie meio amargo um pouco mais alto, o recheio, que é o fudge de caramelo, eu não faço na mesma espessura, eu faço menor, mas a hora que o pessoal come e vê que tem crocância no meio, eles ficam doidos. Falam, mas como que você consegue deixar um crocante num caramelo?
Porque é técnica, a gente tem que fazer algumas coisas que não fica mole. Você pode deixar 7, eu já fiz teste que ficou 15 dias na geladeira, claro que não foi para consumo próprio, não foi para consumo para o cliente, porque eu faço todos os meus testes, e eu comendo, se eu passo mal, já não tem problema nenhum, porque sou eu que estou fazendo comigo mesmo, né? Aham. Mas eu sigo totalmente a vigilância, como congelamento, descongelamento, como tem que ser, mas eu tenho que fazer meus testes. Então eu já deixei essa fatia 15 dias, 18 dias na geladeira, ela não perdeu a crocância. Você falou numa questão que eu não fazia ideia, na questão do chocolate 100%? Cacau Cacau 100%. 100%. Exato. Chocolate. Ai, Mas assim, desculpa. não, eu falo de Não verdade. desculpa. Tá falando do ingrediente, o cacau. Exato, porque quando a gente fala cacau é o em pó. Quando a gente fala Tá. chocolate, é o chocolate em barra. Tá. Então, é por isso que às vezes... Porque esse é um ponto extremamente importante na minha concepção. Que eu acho que as pessoas elas estão começando a entender isso, na questão de no Brasil a gente percebe talvez uma queda de qualidade de vários produtos que antes eram comuns, assim, o exemplo produtos feitos de cacau, de chocolate. Uhum. O percentual antes era maior, caiu, né, obviamente não citando marca nem nada assim, mas de modo geral, e um excesso de gordura hidrogenada, a questão de, eu acho que engloba tudo, assim, até na própria embalagem mudarem, em vez de ser colocado, por exemplo, chocolate mesmo, ser colocado sabor chocolate, porque não é chocolate em Exato. si. Mas sabia que está pegando muito agora nas empresas referente a isso? Está pegando Tá? demais. Porque tem alguns, inclusive, que teve que mudar toda a composição de chocolate mesmo. Porque para você ter chocolate, você tem que ter sólidos de cacau numa percentual para ele considerar chocolate. Por exemplo, chocolate branco não é chocolate. Porque não tem sólidos de cacau, tem manteiga de cacau. Então a gente não pode falar que é chocolate branco. Porque não é chocolate. Chocolate quando tem sólidos de cacau. Quanto mais sólido de cacau, mais amargo ele é. E mais chocolate ele é. Então tem muita gente, tem muitas empresas que, quando vai fazer o chocolate, esse de barra que a gente faz, não tem percentual correto. Então não pode colocar chocolate. Tem que colocar sabor chocolate. Uhum. Se você vê hoje em dia os biscoitos, bolacha passatempo, enfim. O próprio café, né? Assim, Exato, então você não pode colocar, porque aí eles estão colocando sabor chocolate, porque não tem o sólido de cacau, literalmente. aham. E falando sobre redução, hoje quando a gente trabalhava, os leites condensados, creme de leite, que tem um percentual de gordura alto, que pra gente é excelente, para deixar tudo mais cremoso, mais gostoso, quando começou com 8%, por exemplo, no leite condensado, quando eu comecei, hoje está 4 quase. E o preço continua a mesma coisa. Por quê? Claro que é questão de saúde, não sei o quê, porque é gordura, entendo super nessa questão. Mas só que a gente está tendo que rebolar muito com isso. Porque como a gente tinha uma receita que vai 8% de gordura no leite condensado e hoje ele está a 4%. Então a gente tem que desenvolver, colocar mais, a gente tem que desenvolver alguma coisa que colocar mais gordura, porque a gente não tinha aquela gordura mais. Então a gente tem que, por exemplo, substituir e colocar um pouco mais de manteiga. Aí aumenta o nosso custo com essa Uhum. questão também. Então, isso a gente tem que pensar demais, porque a empresa, enfim, está fazendo essas mudanças, entendeu? Às vezes a perda de qualidade, né, na questão da alta produção em massa, até a do café mesmo, né, na questão de ter o café fake, né, Uhum. que na embalagem é a mesma marca, você olha, tem lá a xicrinha de café e tal, só que você vai olhar, não é café, às vezes é torra de restos com folhagem e tal, é sabor café, mas não tem propriamente o café. E o chocolate também nessa questão. Então, eu acho que assim, é extremamente importante tu ter mencionado essa questão do chocolate, do cacau, Uhum. pela questão da qualidade. Da qualidade, Porque é o exatamente. essencial hoje. Sim. Né? Às vezes a pessoa ela tá, vamos supor, o chocolate, ele tem o cacau ele tem os benefícios dele, Tem. como para a saúde, como composição. Só que se você mascara isso e ser tipo um sabor, perde totalmente, né? Não, com É uma certeza. coisa meio que se torna um alimento vazio, né? Assim, não passa a ser nutritivo de fato. Exatamente. E assim, quando há um tempo atrás, muita gente falou, Flávio, por que você não muda alguns ingredientes
para tentar baratear o seu produto, para você atingir mais. Eu falei, gente, não vou fazer isso. Eu sei qual é o meu público e sei que o meu público sabe identificar cada ingrediente. Então você tem que primeiro entender quem é o seu público. Eu não vou fazer isso, eu não vou me queimar para vender mais, ou diminuir, ou mudar ingrediente. É esse meu produto, eu vou vender o meu produto e vou falar os benefícios, o que está agregado, o que tem, e tenho certeza que o meu público vai querer e vai comer. Então, essa questão também de baratear, trocar ingredientes, claro que a gente pode fazer, claro, visando o bom produto, porque, por exemplo, a gente tem 2 tipos de cacau, que é do chocolate, tem da Barrica Lebot, que é um chocolate topíssimo, belga, que a gente pode fazer também com a Cical, que é um valor muito mais baixo, que é a mesma fábrica da Barrica Lebot, mas só que ela é brasileira, ela é nacional. E fica excelente os preparos. Então, se você fazer com a da Barrica Lebot, uma fatia que é R$10, você vai ter que cobrar 25, 26. Mas você pode fazer também com da Cical, que é excelente, o chocolate, maravilhoso, e você pode cobrar um valor melhor. Não, mas a gente não pode colocar um chocolate fracionado. O chocolate fracionado é aquele que faz casquinha, pronto, que só derrete e... Aí não, aí realmente você já está colocando gordura hidrogenada e o gosto muda completamente, né? Não é chocolate nobre. Quando a gente fala chocolate nobre, no chocolate nobre são aqueles chocolates que você compra de barra mesmo, que tem as marcas no supermercado, né? Que está nessa questão de se vai colocar chocolate ou não por causa dos sólidos de cacau, né? E é um relato comum, né? Assim, na questão de o pessoal às vezes consome o mesmo produto por muitos anos, tipo, por décadas. E percebe claramente a diferença do sabor, né? Sim. O pessoal acha, nossa, não é possível. Quando eu era criança, eu comia o chocolate tal e era mega saboroso, mega gostoso, taraná, e eu vou comer hoje tem, tipo, gosto de, sei lá, de plástico. Exatamente, muda completamente. Mas sabia que essa questão é muito também do psicológico? Vou te dar um exemplo. Fizeram um teste que pegaram 2 bolos. Fizeram um bolo de chocolate e outro bolo de chocolate. O bolo da direita custava R$10 e o bolo da esquerda custava R$70. E pedia para o pessoal experimentar e perguntava qual que era o melhor bolo. Foi unânime o de R$70 ser melhor. E era o mesmo. E aí, no final das contas, os 2 bolos são as mesmas, foi feito do mesmo jeito, com os mesmos ingredientes, a mesma cozinha, a mesma pessoa, o mesmo forno. Olha como é que é a questão de valor, o que muda na percepção do cliente também. Então, a gente também tem que pensar nessa questão. Essa questão, claro, que você não vai colocar também um valor exorbitante numa questão que o pessoal tem as outras coisas. Mas foi um teste que eles fizeram que realmente o jeito que você vende, o jeito que você se posiciona, o jeito que você mostra o seu produto também vale muito nessa questão, entendeu? Agrega muito valor. Posicionamento, né? Exato. E o psicológico da pessoa vai do jeito que você vai. Então, claro, você tem que ir com ética, mas também você tem que saber aproveitar nessas questões e saber posicionar, né? A sua está aqui em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. A minha doceria tá lá. Não conheço ainda, vou conhecer. Quero só ver, hein? E eu queria te agradecer pela participação, Imagina, por ter vindo. eu que agradeço, de verdade. A gente marca mais podcast lá na frente para falar sobre mais coisas. Com certeza. E às vezes você tenta trazer também os docinhos. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu só vou trazer se você for lá conhecer. Sim, Quero só ver se você vai conhecer a doceria lá. Obrigado.